Agora, o Marte Festival apresenta o painel Novos Formatos de Festivais, Online e Híbridos. Bem-vindos ao Marte Festival, edição 2021. Aí estamos aí para esse desafio, fazendo o nosso festival online desta vez, assim como nossos convidados já o fizeram. É um prazer estar com vocês aqui hoje, muito obrigado. Vou apresentar um pouco cada um de vocês e depois a gente abre aí para fazer um bate-papo sobre os festivais, né? Online e híbrido, o que é isso, o que está sendo, o que pode vir a ser num futuro próximo. Estamos aqui vou começar com Carol de Amar, né? Cofundadora e gestora artística da produtora de música e cultura A Macaco, uma das idealizadoras do Festival Sarará, e empresárias da banda Lagoon, que com 5 anos de carreira é a banda mineira mais ouvida no Spotify ultimamente. Formada em marketing e com pós-graduação em gestão de cultura, Carol tem mais de 8 anos de experiência em gestão e produção de projetos e negócios criativos com propósito. Eu vou apresentar cada um, depois vocês falam mais, que eu sei que, né, todo mundo faz muita coisa, esse é só uma mini bio. Também com a gente a Simone Marçal, grande amiga, é pós-graduada em gestão cultural e atua na área há 20 anos, divide a direção do Formemos, Conferência Nacional de Música, que acontece anualmente no Espírito Santo, e do Marien Caliste Jazz Music Festival pela Projetos Culturais. É parecerista de projetos do Ministério do Turismo, além de diversos editais estaduais e municipais, vasta experiência em gestão de projetos culturais. Renê Chalou é sócia da Cirrasgo Produções, idealizadora do Festival Cirrasgo em Belém, com 14 edições, e que aposta na diversidade da música brasileira e revela novos nomes do mercado musical paraense e nacional, incluindo sempre artistas internacionais. Produz também o Festival Sonido, Música Instrumental e Experimental, que tem como foco a música instrumental e experimental contemporânea. Realização das seletivas Cirrasgos e de diversos shows e projetos musicais pela Cirrasgo Produções. Produz também o Circuito Mangueirosa de Carnaval, que vem resgatando o carnaval tradicional de rua de Belém. Nosso amigo Fernando Fado é produtor e gestor cultural em Araçatuba, interior de São Paulo, idealizou a plataforma Zona Plural, responsável, entre outras ações, pela realização das 3 edições do Plural, Festival da Diversidade. Em 2008, participou da fundação da Associata, Associação dos Artistas Teatrais da região de Araçatuba, onde foi diretor de comunicação e diretor de projetos. Pela organização social Abaçaí Cultura e Arte, produziu o Mapa Cultural Paulista nas regiões de Araçatuba e Presidente Prudente, entre 2013 e 2016. Na Gelatina Cultural, ao lado de Ricardo Grasson, produz ações no Centro Compartilhado de Criação e Espetáculos de Coletivos Teatrais, como o Clube Noir e a Má Companhia Provoca, no programa Oficinas Culturais do Estado de São Paulo há 6 anos. Desde 2017, coordena a programação e produção dos projetos Free, Festival Literário de Iguape, e MIA, Festival de Música Instrumental de Araçatuba, além dos ciclos de estudos sobre gestão cultural e da cultura tradicional. E faltou alguém? Não, né? Falei de todos. Então, é isso aí. Esses são os nossos convidados desse painel, que a gente vai falar sobre os festivais no Brasil, festivais híbridos, festivais online e festivais presenciais também, por que não, né? Então, eu acho que todos nós aqui, os 4 convidados, realizaram, né, o festival na pandemia, né, de alguma forma. Eu queria primeiro saber da experiência um pouquinho de cada um, dificuldades e o que
O que levou assim a encarar, né, esse novo formato que para todo mundo, não sei se para todo mundo, mas grande maioria era novo, né, nesse momento. A gente vem da rua, né, fazendo festivais nas ruas, praças e estádios e, enfim, e teatros, e de repente a gente ter que entrar para a internet, às vezes aprender muita coisa. E quais os maiores desafios? Primeiro vamos falar dos desafios de realizar um festival online, né? Porque nem híbrido a gente conseguiu realizar. Vou começar, eu acho que a primeira que realizou que foi a Carol, né, Carol? Acho que você realizou primeiro, o seu veio antes dos outros aí. Na verdade, a gente começou realizando algumas pílulas, né? Ali, quando foi em março, a gente ia começar no mês seguinte, logo que veio a pandemia, no mês seguinte, a gente ia começar a divulgação do festival físico, né, do ano passado. E aí a gente deu uma segurada e falamos, não, vamos focar em conteúdos digitais, ali pensando que ia voltar tudo ali em maio, junho, que foi a expectativa inicial, né? Logo que tudo parou. E aí a gente começou a fazer numa escala pequena, né? Com transmissão ali como live no YouTube mesmo, mobilizando a nossa cena local para gerar conteúdo. Então a gente começou por aí. Quando a gente viu que não ia dar, que foi ali em junho, para a gente o tempo de divulgação já estava pequeno, pelo tanto de gente que a gente precisava atingir. Então, mesmo se tivesse voltado tudo, já era arriscado para a gente, em questão de comercialmente falando. E aí a gente começou a estudar o formato de realização do festival 100% digital. Eu acho que o maior desafio para a gente, primeiro, foi que a gente passou, igual você falou, de produtor de evento para produtor de conteúdo digital. É uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, que era transmitir. Antes a galera estava transmitindo em tempo real. Quando a gente chegou no nosso, a gente entendeu, foi em agosto, né? A gente já tinha ali 5 meses de pandemia, e a gente entendeu que seria muito arriscado transmitir ele 100% em tempo real. Então, aí a gente já avançou para um produto gravado que seria mais seguro. Mas o grande desafio foi atuar mesmo nessa curadoria sendo digital. Então, como interagir, impactar as pessoas com o conteúdo digital. Não tem que vender ingresso, mas tem que mobilizar pessoas a assistir. Então, acho que foi o desafio da descoberta dessa nova missão que estava ali na nossa mão, que para mim foi o mais complexo, assim, e também porque as próprias instituições de direitos, por exemplo, não sabiam como lidar com aquilo. Então, o ECAD, o BEM, não sabiam ainda como lidar com isso, né? Como cobrar desse festival? Peraí, eu cobro da marca, eu cobro do festival. Ficou ainda teve essa dificuldade, a gente não sabia como, qual que seria o processo exato de licenciamento para que tudo fosse 100% correto. Então, teve essa profissionalização do mercado acelerada para atender esse montante de conteúdo digital, e eu acredito que para a gente ali foi um dos principais desafios, né? Além de ter que fazer uma puta entrega para a marca sem a experiência física. Só para a gente, para quem não sabe entender melhor, o festival seu é um festival grande, com um público sempre muito grande. Fala um pouco só dele, assim, um pouquinho do que é o festival, o que é o Sarará, como é que um pouquinho da história dele, só para Isso, é o Festival Sarará, né? É o Festival Sarará, um festival que acontece desde 2014 em Belo Horizonte. É um festival bem focado na música tropical brasileira. Então, a gente trabalha ali 100% com música brasileira até então. E a gente começou em edições para 5 a 7 mil pessoas. E na última edição física, que foi em 2019, a gente atingiu 35 mil pessoas. A gente estava planejando para 2020 um festival para 50 mil pessoas. E aí a gente acabou tendo que fazer toda essa adaptação dentro do contexto que a gente estava vivendo. Então, o Festival Sarará ele tem esse lado B dos festivais da cidade, e a cada ano ele vinha de uma crescência de movimentação de público muito grande. Ele começou com 7 mil pessoas, depois passou para 15, depois passou para 20, 25 e depois já estava com 35 mil pessoas.
Então, agora, eu acho que o grande desafio pós vai ser, já me adiantando, vai ser retomar esse flow que a gente estava com o festival, né? Num novo cenário total. Entendi. Ok. Simone, acho que você foi eu vou na ordem aqui dos que eu participei, do que eu vi acontecendo. Acho que o Simone foi o segundo aí. Fala um pouquinho da sua experiência. Eu participei lá um pouco do Formemos, do painel sensacional, e eu achei super produção, assim, né? Vocês sempre atacam bem, sempre chegam surpreendendo. Fala aí um pouquinho dos desafios que foi passar para o online. O Formemos foi mais ou menos o que a Carol falou. Assim, a gente, em março, a gente estava começando a pensar em iniciar a divulgação do evento físico e pensando como que a gente ia fazer o evento físico. E aí tudo parou, a gente também achou que ia voltar lá para maio e junho. O Formemos ele acontece no físico no início de junho. E aí depois a gente viu que não ia ter como, e a captação também foi menor do que a do ano de 2019, a gente precisava adaptar de qualquer jeito pelo valor captado, né, de patrocínio. E aí a gente resolveu fazer ele online. A gente também teve essa percepção aí que a Carol comentou, de que não ia dar para fazer tudo ao vivo, porque a gente via que as lives estavam tendo muito delay, estava tendo muito problema, e a gente via que tinha gente mais errando que acertando, né? E um boom, assim, teve um boom de live, todo mundo querendo fazer ao mesmo tempo. E aí a gente fez... a apresentação do Formemos foi ao vivo, os painéis foram ao vivo, mas os shows foram gravados, já foi um pouquinho diferente. A gente masterizou o som, a gente melhorou editou os vídeos das bandas, e aí depois a gente exibiu, né? Como se fosse online. As pessoas achavam que era ao vivo, né? A gente fez como se fosse ao vivo. Depois disso, várias pessoas já estavam fazendo projetos mesmo falando, é gravado e depois a gente vai transmitir. Mas naquele momento, como tudo estava sendo ao vivo, a gente não quis tirar essa percepção do ao vivo. Então, para as pessoas, era engraçado porque nos comentários assim, né, do chat, as pessoas falam, nossa, o som está muito bom, está ao vivo mesmo, não sei o quê. Mas, na verdade, ninguém não estava. Falava nada, né? Nem sim, nem não. Vai aí. Para todo mundo era ao vivo. Mas, assim, foi um desafio muito grande a gente entender esse mundo, assim. A gente juntou aqui o Daniel, né, que é o meu sócio aqui, o Wilkler, que mexe com audiovisual com a gente, e o Igor, que mexe com som. E a gente foi estudar, foi tentar entender como que funciona, qual era a melhor internet, a melhor equipamento de transmissão, e a gente quis comprar o equipamento de transmissão, e aí já não tinha, as igrejas todas tinham comprado, e foi uma loucura, assim, mas no final deu certo, a gente conseguiu... O Formemos não é um evento tão grande, né, como os grandes festivais, porque ele é uma conferência de música, né? Então, a gente botou os showcases e os painéis, e com muito medo, assim, porque a gente ficou 20 dias fazendo teste, assim, todo dia a gente fazia um teste e transmitia e fazia outro, e tentando acertar e com medo de não acertar, mas eu acho que no final deu certo, o pessoal gostou, os convidados gostaram, o público gostou, e a gente conseguiu ampliar o público, porque como o Formemos é uma conferência no Espírito Santo, presencialmente o público era mais do Espírito Santo. Com o online, teve inscrição do Brasil todo, de 25 estados. Isso para o evento foi bom. Que maravilha. Tem isso, né? Para certos eventos, o público cresce muito, porque você pode expandir nacional até internacional. Para alguns que trabalham com o público muito ali no local, né? No dia do evento, aí muda isso um pouco, né? Conta com ingresso, a bebida, tudo né? que esses eventos grandes contam. Então, são as adaptações de um a um, né? Cada um com a sua necessidade e vai se adaptando, né? Fernando, você foi acho que veio o seguinte. Fala aí um pouco do MIA, você faz vários, né? Então fala o que você os seus desafios, que é mais de um.
Primeiro, obrigado pelo convite do Marte Barral. Obrigado às companheiras aqui também de mesa. Muito obrigado mesmo. Eu vou falar da perspectiva do MIA, do Festival de Música Instrumental, que inclusive a Renê participou na última edição numa conversa também, e da perspectiva do FLI, que é o Festival Literário de Iguape. Esses dois projetos eles são realizados pelo programa Oficinas Culturais, que é um programa do governo do estado de São Paulo, gerenciado por uma organização social de cultura, que é a Poiese. E esse programa a gente trabalha com cerca de 300 municípios no decorrer do ano, do interior do estado de São Paulo. E na capital também, a gente tem equipamentos culturais na capital também. E a grande pegada das oficinas culturais é a relação com as prefeituras. A nossa parceria sempre é com as prefeituras, a partir da relação com as prefeituras, a gente realiza os projetos. É um programa dedicado à formação e à vivência na área da cultura, então são oficinas, workshops e mesmo os festivais têm essa veia de formação também. Então acaba tendo uma pegada meio de conferência e as apresentações musicais elas entram para complementar o que a gente discute, para a gente formar aí um pacotão. E o grande desafio nosso foi a questão da territorialidade mesmo, assim, de como é que a gente conseguia sair de um ambiente presencial e ir para um ambiente online, sabendo que esse ambiente online também não é a lógica do presencial, também não era a lógica do online antes da pandemia, era uma terceira lógica. E essa foi a matemática que a gente tentou fazer para desenhar esses projetos, para a gente manter a relação com cada município, porque não só com as prefeituras, né, mas com os grupos, com os coletivos, com os artistas, com os produtores de cada cidade. E isso foi um baita desafio, assim. As questões técnicas da transmissão, a gente testava também, igual a Simone, a gente testava quase que diariamente, para tudo dar muito certo, para a gente chegar no formato que fosse o mais satisfatório possível e que fosse uma experiência rica tanto para o público, que recebesse, quanto para quem participasse também do lado de cá, né, com a melhor plataforma para a gente poder transmitir, tendo a melhor experiência possível, porque a gente enxerga a experiência de todos os lados, né, para quem está recebendo e para quem está fazendo também. E a questão da territorialidade foi a maior, assim. E aí teve um outro desafio que era o público, né, porque também não era o público do presencial, também não era só o público do online, era um terceiro público também. Eu acho que a gente estava habitando aí um terreno totalmente desconhecido, que era sempre uma terceira coisa, e nunca a primeira ou a segunda. E acho que tem uma virada para os profissionais da cultura, né, na área da cultura, que a pandemia trouxe, dessa transição direta para o ambiente online, que é da gente entender como que a gente lida com as nossas ferramentas de comunicação, né? Como é que a gente consegue engajar esse terceiro público, que é a soma dos dois e mais um novo público. E como é que a gente consegue lidar com isso. Isso foi uma baita matemática mesmo. Eu usei a palavra matemática no passado, o segundo semestre inteiro, foi quando a gente realmente colocou na rua os projetos e vieram todos de uma vez. Até o ciclo de cultura tradicional que a gente faz também, ele é um ciclo voltado para mestres, né? Para líderes indígenas, e como é que a gente consegue chegar nesses lugares de uma forma segura, né? E trazer isso também. Enfim, o nosso grande desafio foi como é que a gente consegue sair da questão espacial do aqui agora, que é o presencial, para uma outra noção de temporalidade, né? Que é o online, que é a coisa que fica gravada, que acontece depois, e que cada um está numa localidade, numa realidade diferente. É isso. Mas, ao mesmo tempo, foi muito rico, assim, pensar nas possibilidades de conexão. Mas acho que os pontos positivos a gente fala mais para frente. Né? Mas o grande desafio foi a territorialidade mesmo. Como é que a gente conseguia sair do presencial mantendo essa coisa muito firme. E a gente tentou trazer para cada programação uma questão regional muito forte mesmo. Assim. Pelo menos 50% de cada programação tinha que ter de pessoas daquela determinada localidade, para a gente conseguir manter aquilo, e acho que deu certo. Eu lembro, né, o MIA, né, que eu já fui algumas vezes fazer workshop com os artistas, e é uma coisa complicada. Assim, eu até fiz para outras entidades, workshop com artistas, mas era muito legal, né? É muito legal, né? Aquela coisa do artista tocar ali, você falar com ele sobre a música, sobre o artístico, música. E isso online é complicado, são coisas, desafios, né? Como que você faz isso acontecer ali, dar certo,
tanto a parte técnica, né, que tem que funcionar, tem que acontecer, mas também a parte artística, assim, sendo online. Como é que o cara prepara um palco? Às vezes ele tem que ser em casa, porque não tem encontros, não pode ir para o teatro. Como que ele mostra a arte dele completa, assim, para você perceber e poder ajudar, se ele não tem uma luz, não tem um som adequado? Então, os workshops também sofreram um pouco com isso, que no MIA eu acho sensacional, né? Mas, enfim, eu participei, achei que foi bem legal. Vocês conseguiram buscar outras formas, né, para solucionar. Renê, e aí? Fala dos seus maiores desafios aí no Cirrasgo, que é um festival tradicional, importante aí no Brasil, com muita história. Oi, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite para participar aqui desse bate-papo com vocês. Primeiramente, eu queria parabenizar todo mundo que está aqui pela realização dos seus projetos, porque, enfim, a gente conseguiu se reinventar nessa pandemia. Eu acompanhei um pouquinho de cada projeto, acompanhei o MIA, foi muito bacana. Eu acompanhei um pouco do Formemos também, das ações. Acompanhei o Sarará, achei que foi muito bacana, foi incrível a produção, foi, enfim, já até a gente conversou isso no nosso grupo, que eu acho que um pouquinho antes, assim, pegando um início, né, desse movimento, até de como é que a gente se deparou com essas novas produções, né, de a gente ter que se adaptar para o formato audiovisual, lembrando que a gente entrou nessa empreitada, e a Carol sabe, participou também, do Festival da Devassa, dos festivais. Então, a gente começou a entender um pouco como é que funcionava, como é que a gente poderia produzir um festival online ali, né? Foram 8 festivais do Brasil todo, com 4 dias de programação, aí cada dia tinha uma curadoria de 2 festivais. Então, a gente estava entendendo como é que a gente iria gravar esses artistas em casa, né? Com uma equipe muito reduzida, né? Com uma estrutura, pelo menos, que tivesse uma qualidade, né? De som, né? E também de imagem interessante, né? De ambientação. Então, foi um mega aprendizado também. Eu acho que logo esse começo, assim, para a gente entender como é que a gente poderia fazer algo bem legal, e ficou uma curadoria muito diversa, com vários artistas do Brasil todo. Foi bem bacana essa experiência, que eu acho que norteou até um pouco das nossas produções e tudo que a gente, né, foi a primeira vivência, né, que a gente conseguiu realizar. Como todos falaram, né, enfim, um pouco das suas experiências, realmente, enfim, o que é o Cirrasgo, né? O festival, ele acontece, é uma referência, eu acho que é realmente uma referência para a gente, para o Brasil, para a região norte, é um festival importante aqui para a região, e eu acho que para o Brasil mesmo, porque a gente realmente consegue mostrar essa nova cara do que está sendo produzido aqui da música do Pará e do Norte para o resto do Brasil. E a gente consegue trazer artistas do Brasil todo nessas 14 edições. O público do festival, ele não é tão grande como o Sarará, né? É um festival independente que coloca novos artistas. A gente costuma dizer que a gente trabalha com midstream, né? Que é o mercado, né? Não são grandes nem tão pequenos, né? Então, o público do festival, na última edição, em 2019, ficou uma média mais ou menos de 5.000 pessoas por dia. A gente faz uma semana de programação em Belém. A gente também faz ações de formação durante a semana do projeto, que é como se fosse uma conferência, um pouco meio como o que a Simone faz no Espírito Santo do Formemos. A gente faz aqui o Music on the Table, que são várias ações de formação, workshops, rodada de negócios, a gente traz imprensa, enfim, curadores do Brasil todo para acompanhar a programação do festival, participarem dessa programação também durante a semana. Então, o que a gente não conseguimos fazer? O festival acontece todo ano em novembro, né? A gente acompanhou um pouco a trajetória dos outros projetos, dos outros festivais, tentando entender como é que a gente poderia fazer uma edição do Cirrasgo que não seria presencial. Nós tínhamos uma parceria já fechada com a Natura e com a Petrobras. A Petrobras, ela é um projeto que a gente tinha o contrato de entregar, inclusive ainda não finalizamos esse contrato, de entregar uma edição em São Paulo
que seria a 15ª edição do Cirrasgo, presencial, né? Em São Paulo, a edição em Belém e uma edição no Rio. A gente ainda não conseguiu realizar essa edição no Rio presencial. Então, e para a Natura também tínhamos já negociação da renovação do contrato para fazer o festival. Então, acompanhando um pouco do que todo mundo estava fazendo e tudo, a gente chegou num conceito meio de que fazer mesmo, aproveitando tudo TV, né, tudo para web, tudo online, a gente chegou no formato de um programa de TV. Então, nós fechamos o Festival Cirrasgo um TV Show. Seriam, né, 3 programas de TV focados assim bem na... A gente direcionou nossos esforços nesse momento para os artistas locais, para a cena musical aqui da região, né? Enxergando que, enfim, estava todo mundo fazendo muitos shows, muitas lives, e a gente tentou chegar nesse um formato em que um formato mesmo televisivo mesmo, né? De vamos enfim, assumir mesmo esse formato. Então, vai ser um formato de TV, vai ser um programa de TV com apresentador e tudo, tinham quadros, e fizemos uma curadoria, abrimos uma inscrição de showcase de artistas paraenses. Então, 9 artistas paraenses participaram dessa programação de 3 dias. Cada dia de programa tinham 3 artistas paraenses se apresentando e tinha um artista nacional que fecharia a noite. Então, esses programas foram todos também gravados. Nós não assumimos também de fazer o ao vivo. Enfim, vocês imaginam as problemáticas que eu acho que todo mundo vivencia de ter aquela qualidade da internet, de transmissão, né? Aqui no norte, enfim, na Amazônia, a nossa conexão é muito, muito inferior de outras regiões. Então, assumir, apesar da gente ter, né, enfim, contratar, assim, tivemos um parceiro muito, muito bacana, que foi a TV Norte, que faz as transmissões dos jogos do Parazão aqui no estado, enfim, tivemos uma equipe muito, muito capacitada trabalhando conosco. A gente não quis assumir esse risco também. Então, nós fizemos tudo, né, gravado, mas com essa pegada desse espírito, como todo mundo falou, de tentar ser mais natural possível, tentar ser aquela pegada do ao vivo, né? Mesmo gravado. Então, ter essa espontaneidade também do programa, né? Então, foram 3 dias de programação do Cirrasgo TV Show, 9 artistas paraenses e um artista nacional fechando a programação. Esses artistas a gente gravou em estúdio em São Paulo, né? Antes também. E em Belém nós gravamos no Teatro Valdemar Henrique, é um teatro experimental, que tem uma importância, uma história muito, muito importante para a cena cultural aqui na cidade. Então, foi um grande desafio para a gente tudo isso, né? De ter que se aventurar para o audiovisual, né? A gente, na verdade, eu acho que todo mundo já tinha produzido, enfim, produz conteúdos, né, digitais para os seus projetos, para os seus festivais, mas a gente tem que assumir, né, isso. A gente realmente teve que assumir que a gente agora está trabalhando com audiovisual e que não tem muito... E a perspectiva, não, até por enquanto, por agora, não é das mais favoráveis, né? Para a gente voltar para o presencial ainda. Então, eu acho que para todo mundo é um desafio ter que encarar esse novo formato, né? E de como é que você cria essas experiências de marca, como a Carol falou, de contrapartidas que sejam interessantes para o patrocinador, para que a gente consiga ter audiência, né, legal. Eu acho que o novo, como todos falaram, é que a gente, além do público que a gente normalmente tem dos seus festivais, que é nas suas cidades, o digital dá essa possibilidade de reverberar muito mais. A gente fechou o projeto, né, assim, transmitiu ao vivo pelas plataformas, pelo YouTube, e agora ele está passando na grade da programação do Music Box. Então, a gente, né, então, está rolando ainda na programação do Music Box, como um programa de TV, que fala, que teve entrevistas, enfim, que mostra um pouco dessa nova música paraense, que tem entrevistas também, falando um pouco dessas curiosidades do mercado. Então, a gente tentou entregar um programa... Nesse contexto que foi possível para a gente encarou mesmo um formato de programa de TV com 3 palcos, tentando meio que
imitar, assim, imitar mesmo, assim, pegando referências muito do programa do Jules Holland e tal, de 3 palcos ali, aí toca um artista, depois toca na sequência outro. Então, foi, assim, até a construção do cenário, que a gente, como ia ser gravado, foi tudo um desafio para a gente, porque é novo, né? A gente está de cabeça no audiovisual. Bom, e é um pouquinho disso que a gente conseguiu desenvolver. A gente não conseguiu fazer o Sonido, que é o nosso festival de música experimental, que a gente faz dentro do mercado de carne. Francisco Boloni, que faz parte do Complexo do Ver o Peso, aqui em Belém, que é um cartão postal da cidade. É um mercado de carne mesmo, gente. A gente transforma um mercado de carne no palco do festival de música instrumental ali. É um festival de música instrumental super, assim, diferente talvez de alguns. Ele é muito dançante, porque a nossa música instrumental no Pará, ela é dançante, a guitarrada, o carimbó, o tecnobrega, enfim. E, sim, não é só com música paraense, a gente coloca música do Brasil todo. Metade da programação é paraense, mas a metade de programação de artistas nacionais. Infelizmente, não conseguimos realizar o Sonido. E esse ano tem novidades aí para a gente. Vai ter que fazer, assim, como é no primeiro semestre, em junho, provavelmente está tudo configurando para ter uma edição também virtual do nosso festival que acontece no primeiro semestre, que é o Sonido. Acho que é um pouco isso. Desculpa se eu falei demais. Não, você falou, porque faz muita coisa. Quem faz muito tem que falar mais mesmo, não tem jeito, né? Realiza muita coisa. Foi bom você falar disso, que eu acho que é um assunto aqui agora, de a gente falar do que vem, né? Assim, desse presente e futuro próximo. Eu acho que todo mundo que fez as edições online ano passado esperava ser uma coisa meio única. Assim, olha, eu quero fazer minha edição, mas assim, imaginava que, assim, olha, ano que vem, claro que vamos fazer ao vivo, com público e tal. Cada mês que vai passando, a gente vai só percebendo que está um pouco distante isso, né? Eu queria que vocês falassem um pouco assim, sobre isso. Assim, vocês pretendem fazer uma segunda edição online ou vocês pretendem esperar para fazer uma edição híbrida, agora que tem já a expertise do online, que também, por um outro lado, o público, né, vem de muitos lugares e consegue atingir públicos diferentes, de lugares diferentes, e somar ao público do evento presencial, de certa forma? Ou vocês pretendem esperar para fazer o presencial? Já fiz a minha edição online, já dei o meu recado, foi legal, mas eu não estou afim, ou dá muito trabalho, ou não vale a pena. Me fala aí o que vocês acham, até para eu ver o que nós vamos fazer, né? Eu quero saber também. Vale a pena? Valeu a pena? Se valeu a pena, eu acho que sim, mas assim, dá para fazer outro, ou é melhor esperar, ou fazemos híbrido? Segue fazendo híbrido? Fala para eu acho que dentro da realidade que a gente está hoje, que a gente estava no ano passado, valeu a pena. Não da forma como a gente gostaria, né? A gente estava numa limitação que a gente meio que não tinha para onde correr, ou a gente fazia essa movimentação digital, ou não tem outra opção. Hoje eu vejo que as coisas já evoluíram muito mais para além de transmitir um show online. É necessário que haja uma interação maior para que se tenha destaque e desperte algum interesse que seja, ou que o investimento em tecnologia seja muito maior, que foi o caso dessa última live que o Criolo fez, que eu acho que ele acabou elevando o nível das lives com essa tecnologia, né, da realidade estendida. No nosso caso aqui, a gente não tem a intenção de estender muito o formato digital, porque eu acho que a gente está chegando no nível de desgaste dele, e se não houver uma ação muito interativa ou uma tecnologia muito avançada, né? 2020 fez isso, deu uma acelerada nas tecnologias, deu uma acelerada nos processos que viriam a acontecer, que é o caso dos eventos híbridos, né? A gente entende que a partir de agora, nenhum evento ele vai ser realizado sem que seja híbrido, né? Sem que seja transmitido. Mas
isso por uma aceleração da pandemia. A gente, de fato, não tem intenção de ficar aprimorando muito o digital. Nossa ideia é, vamos fazer esse ano físico ou híbrido, ou vamos guardar para o ano que vem. Estamos bem nessa pegada, por um desgaste mesmo do 100% digital, acho que tanto para as marcas, acho que para as marcas também está virando muito a mesma coisa, que é quem a gente tem que despertar o interesse do público e das marcas no digital também, porque é quem vai fomentar essa história. Então, eu acredito que a gente está num momento já de desgaste do conteúdo digital, que seja só a transmissão de um show, e, ao mesmo tempo, também nesse momento que não dá para realizar o físico. Então, nossa ideia aqui é esperar, para o Sarará do ano passado, buscando já inovar essa experiência que a gente teve, que a Renê citou, que foi um convite da Devassa para os festivais se reunirem e fazerem ali um estudo e um festival online todos juntos. Isso para a gente foi ótimo, porque a gente estava junto ali num momento muito difícil, trocando informações e tal. Hoje, todo mundo desse mesmo grupo já está num outro nível, né? Num nível de desgaste e talvez até de o nível mais baixo do otimismo até então. Então, eu vejo muito... Quando a gente partiu dessa movimentação coletiva para fazer o Sarará individual, que foi depois disso, a gente já sentiu uma necessidade, não dá para fazer só a transmissão do show, como a gente fez lá na movimentação da Devassa. A gente teve que fazer uma plataforma interativa em que as pessoas podiam assistir, ao mesmo tempo clicar lá na plataforma para pedir a bebida, pedir o lanche. A gente teve que criar um contexto de interatividade ali em agosto de 2020. Hoje a gente já teria que avançar muito mais isso e não estou vendo mais tanto, a não ser que seja um grande pedido de uma marca, mas por nós mesmos a gente acredita que não faz mais sentido investir tanta energia na transmissão de um show online. Isso aí, realmente é isso, né? É sempre bom ter uma primeira experiência para a gente entender que nem o que é bom para todo mundo vai ser para a gente, cada um tem as suas demandas, dificuldades e a gente, formato, assim, mesmo a gente entendendo que a gente está saindo da pandemia com esse plus, né? Porque a gente acabou tendo que virar PhD em fazer conteúdo digital e transmissão, mesmo sem a gente querer. Então, a gente sai com esse plus desse aprendizado, mas a gente entende também que daqui para frente não conseguiremos mais fazer nossos festivais físicos sem que eles sejam transmitidos, mas ficar só no ambiente digital também não é uma coisa que enche nossos olhos, não. Sim, tem que ter o abraço, o calor do abraço, o público ali, né? Para a gente, imagina para o artista, né? Que tem que ter o público cantando, gritando. É um outro ambiente. Total. E aí, Simone, o Formemos vai para uma segunda edição online ou aguardaremos? Seu áudio está desligado. Está desligado o seu microfone. Desculpa, né? Que eu tinha desligado. Então, a gente está com uma quantidade grande aqui de coisas para fazer. Os nossos projetos são menores, né? Então, a gente tem mais quantidade de projeto. Então, a gente tem uma feira de livro que vai acontecer online, não tem jeito, que era para ter acontecido ano passado e a gente não pode mais passar para frente, que é da escritora capixaba aqui, Elisa Lucinda. A gente tem um festival de bandas capixabas que passou aqui na Aldir Blanc, que também vai ter que acontecer online, porque tem que ser até março. A gente tem uma mostra de filmes, documentários, que a gente também vai fazer online. Mas o Formemos e o Marian Cali, a gente tem 3 projetos aprovados na Rouanet captados, que é o Formemos, o Marian Calixto, que é um festival de música instrumental, e o Musim, que é um festival de música infantil. E a gente está nessa tomada de decisão, na verdade, porque estamos conversando, né, com os patrocinadores. Um patrocinador já sinalizou que prefere que faça online do que não faça, mas a gente quer tentar o semi-híbrido, assim, sabe? Aquela coisa
trazer os artistas para se apresentarem para um público menor e transmitir para o público maior. Estamos pensando nas possibilidades, mas a gente quer fazer. Eu acho que o físico mesmo vai demorar ainda, né? Com esse negócio de vacina para pouca gente. Mas alguns lugares já estão pensando também. A gente está conversando com o SESI aqui, conversando com algumas pessoas para ver a melhor possibilidade aí de ser um online com mais conexão possível, né? A gente fala muito que o Formemos é um evento de conexão, porque é uma conferência. Então, é bom porque as pessoas podem se encontrar, conversar, se conhecer, trocar ideia. E no online não tem tanto isso, né? Diminui bastante. Mas eu acho também que a gente não pode deixar de se movimentar, sabe? Tem que fazer alguma coisa, porque senão a gente fica... Quem não é visto não é lembrado. E botar a cadeia produtiva para trabalhar também, né? Porque online ou não, as pessoas, os profissionais estão precisando trabalhar, né? Então, eu acho que quando a gente consegue chegar nesse meio termo aí, a gente coloca também, mesmo que não alcance um público tão grande quanto a gente gostaria, a gente consegue colocar as pessoas para trabalhar e movimentar a cena. Mas eles sendo... vamos pensar que o Formemos vai acontecer só na hora que for possível, né, presença de ser online, presencial. Vocês pretendem fazer ele híbrido ou não? Vai ser presencial? Vai ter, assim, igual toda feira tem imagens de tudo para depois soltar um vídeo? Ou vocês pretendem fazer híbrido, transmitindo tudo? Então, 2019 a gente já fez assim, né? Sem a pandemia, a gente transmitiu todos os painéis ao vivo. Não foi uma experiência muito boa, porque a gente ainda estava com... a empresa que a gente contratou teve uns problemas e tal, mas foi transmitido. Eu acho que, como a Carol falou, ninguém vai poder fugir disso mais. Eu acho que tudo agora vai ter que ou ser híbrido, ou você faz online ou você faz híbrido. Vai ser muito difícil você, pelo menos até 2022, assim, né? Você conseguir fazer um evento totalmente físico, até porque tem que ter distanciamento, tem que ter várias coisas que você, mesmo que você faça físico, você vai alcançar 10% aí do que você costuma alcançar, né? E aí o restante do público, eles precisam ter o acesso também, né? Então eu acho que não tem como fugir muito disso, não. Boa. E aí, Fernando? Vamos para o híbrido ou vamos aguardar 2022? Ou como é que estão aí as... Olha, para a gente também foi um caminho sem volta. É um caminho sem volta desenvolver os projetos de uma forma virtual. A gente ampliou muito o público no ano passado fazendo o FLI e o MIA online. A gente conseguiu trazer para perto a produção que tinha nas localidades, né? Então a gente teve esse público, a gente conseguiu chegar no terceiro público, ou pelo menos iniciar esse diálogo, esse flerte com o terceiro público. Então, para a gente é um caminho sem volta. Assim. No primeiro semestre, o que tem previsto, que é período para acontecer no primeiro semestre, vai acontecer online. A gente não vai ficar prorrogando até esperar acontecer. Então, é isso. Chegou num prazo X, no nosso cronograma de trabalho já é hora de começar a desenvolver, a gente já vai pensar online. E aí depois a gente adapta uma coisa ou outra para um formato híbrido. Até porque, assim como a Simone falou, a gente também entende isso como isso. A gente também gera trabalho para a cadeia, né? Da geração de trabalho para a turma toda num momento tão difícil. E também tem uma outra coisa que a gente entende desse momento, que é tudo que a gente tem feito, que a gente realizou até agora online, né, essa vinda para o audiovisual, a gente também está documentando um período, né? Também é documento. Então, acho que tudo que a gente está fazendo é material para um entendimento futuro do que foi esse tempo. Então, acho que a gente, quando lá na frente quiser entender o que foi o 2020, o que foi o 2021, o que foi esse período todo, pega os festivais para ver, sabe? Vai ver o que a turma tem falado, como tem sido esse período. Acho que é um material também sociológico, praticamente, do que tem sido esse tempo. Então, acho que tem um significado, uma significação social e política mesmo para o futuro. E para o presente é isso. No formato híbrido, a gente é um caminho sem volta, a gente vai realizar híbrido quando a gente puder voltar,
mas a gente tem matutado como fazer isso no sentido de uma complementaridade mesmo. A gente quer fugir um pouco de fazer presencial e deixar uma câmera transmitindo o que está rolando no presencial, para tornar a relação mais ativa com quem não está no local e não tão passiva assim. A gente está estudando como fazer isso. A gente já conseguiu chegar no próprio MIA, né? O MIA ele acontece sempre entre agosto e setembro. Então, o MIA é um dos festivais que a gente já tem pensado em como fazer um formato híbrido, mas que tenha um público ativo, tanto no presencial quanto no online, e somando essas possibilidades todas. Mas é um caminho sem volta, assim. E a gente curtiu fazer um online também. Foi uma experiência para a gente muito rica pelas possibilidades de conexão, por poder colocar, a gente no MIA montou algumas super bandas, né, no que a gente chamava de Conexão MIA, que a gente convidava um músico de cada localidade do Brasil para juntos comporem uma música e um tema, e aí a gente depois exibia lá a gravação desse encontro. E tinha um processo. Então, o que a gente priorizou, inclusive, nos formatos dos festivais, era o processo também entre os artistas. Então, a gente, no FLI, a gente fez uma leitura dramática, a gente convidou uma diretora, Georgette Fadel, para fazer esse processo. Isso foram 6 ensaios. Então, esse processo de ensaio, de diálogo, de troca, colocou em contato 6 grupos do Vale do Ribeira. Era um processo, talvez no presencial não seria possível, porque de colocar, né, cada um está numa cidade, de colocar para conversar, para se encontrar. Então, acho que essa potência do encontro e da conexão é o que a gente quer explorar mais. Inclusive, agora, quando a gente fizer online no primeiro semestre, a gente vai investigar novas formas de contar essa história, que são os festivais, de deixar quem participa do festival ainda mais ativo e não mais cumprindo mais um contrato de, ok, vou lá gravar um show, apresentou, né? Que fica uma coisa desafiadora também, mas como que a gente consegue despertar paixão em quem está participando do festival e no público que está assistindo também, né? De ver uma coisa inédita, de ver algum encontro. Enfim, a gente tem pensado em como despertar paixões com tudo isso, né? Nesse momento tão triste, tão frio e com tanta coisa ruim acontecendo, a gente tem pensado em como despertar paixões e fazer com que o festival seja um toque, seja um abraço também. Então, é um desafio, né? Mas a gente não vai abandonar online, não. É uma realidade. Eu acho que o MIA, isso do MIA foi sensacional, esses encontros, cara. E talvez a gente explorou isso menos que poderia, eu acho que tem explorado, né? De poder ter pessoas de todo mundo, né? Eu fazendo discos, trabalhando com alguns artistas, isso foi possível. Eu achei muito legal, porque você mandava uma faixa para colocar guitarra nos Estados Unidos, ou na França, ou no Japão. Você pode trabalhar com músico do mundo inteiro, assim, né? E o online te dá essa chance de encontrar pessoas, né, do mundo todo, né? E isso eu acho que o MIA fez super bem, os encontros musicais, né? Foi muito legal, assim. E que é possível, né? Agora, assim, e cada vez mais eu acho que os recursos vão ficar maiores para a internet, para tudo ficar mais rápido, porque existe interesses econômicos nisso, sabe, que cada vez vai se usar mais, se tiver mais disponível, né? Essa velocidade 5G já está chegando, então tudo isso vai ajudar muito a gente ficar mais fácil no nosso trabalho, que a gente não somos expertise em tecnologia, na internet, temos que aprender, todo mundo tem que aprender um pouco e chama um amigo ali que sabe um pouco mais e já contrata uma empresa quando é possível. Mas eu acho que eu quero falar desse assunto depois que a Renê falar um pouco dela, da experiência dela, mas eu acho que a gente está num caminho sem volta mesmo, e para o bem da música e para o bem do que a gente faz. Assim, todo mundo que conseguiu aprender um pouco mais, né, nessa parada aí, nessa pandemia, vai vir muito mais forte, eu acho, mesmo não fazendo híbrido, mesmo fazendo presencial, mas já vai ter a experiência, né, do online, que sempre aprende muito. Eu acho que, por isso que eu acho que o híbrido, os eventos híbridos que já vinham fora da música muito forte, né? Existiam muitos eventos acontecendo híbridos fora da música,
e veio na música com uma força muito grande, eu acho que também é muito difícil largar, né? Por isso, pelo público, por onde você chega, por onde você leva a sua ideia, a sua arte, o seu show, o seu festival. Então, eu acho que realmente não tem muita volta. E aí, Renê, o que você acha? Você vai fazer o Cirrasgo, os outros, o Sonido, como é que vai ser? Então, por parte, vamos lá. A gente passou no edital da Lei Aldir aqui no Pará para executar uma versão online, né, formato digital do Sonido. Então, nesse momento, a gente está na produção desse projeto que vai ter esse formato digital, e provavelmente a gente vai continuar numa parceria de também fazer transmissão pela TV desse material do Sonido. O Sonido é um festival de música instrumental que a gente também faz muitas conexões, a gente realiza muito encontros, a gente sempre coloca um artista coproduzindo com outro, sabe? Shows inéditos. O Festival Cirrasgo já faz isso também, mas o Sonido a gente sempre coloca shows assim exclusivos, shows que colocam um artista paraense com um artista de São Paulo, um artista, enfim, Pernambuco, para tocar e se fazer um encontro único ali nos palcos, né? Então, a gente pretende, talvez, também replicar um pouco do que é essa essência do Sonido, esse formato. Eu acho que não tem volta mesmo. Em 2021, a gente vai continuar com essas experiências digitais online, a gente vai ter que descobrir, porque eu acho que cada evento pode desenvolver certos resultados com o digital que daria para fazer, mas que o presencial, por exemplo, no Cirrasgo, é quase que meio que impossível, assim, tipo, pegando como exemplo o Festival do Sarara, que abriga 35 mil pessoas, né? Por exemplo, como é que você desenvolve um outro produto, de fato, né, para o festival, como a gente tentou fazer pelo Cirrasgo em 2020, a gente transformou o festival num programa de TV, mas fazer o presencial como ele é normalmente seria impossível, eu acho, ainda, né, nesse cenário. O Cirrasgo é em novembro. O Marcelo, meu sócio, está muito mais esperançoso do que eu. Eu sou muito mais, assim, um pouco mais pessimista, porque vendo como está o avanço da vacinação, aqui no Pará o estado está bem crítico, né? Enfim, não estou vendo tanto os avanços assim, para a gente conseguir fazer algo presencial. E o presencial também, mesmo que a gente consiga, mesmo que a gente consiga fazer um projeto, talvez, assim, pensando no híbrido, né? Você também tem que pensar no contexto de acessibilidade, para você não ser um ser excludente, entendeu? Tem que democratizar também. Então, assim, tem esse evento, a parte que vai ser presencial, né? Enfim, vou fazer algumas ações exclusivas para um público X no presencial e o restante eu vou fazer no digital. Enfim, a gente tem pensado em algumas possibilidades. Eu acho que cada vez mais essas experiências elas estão surgindo aí. Esse show do Criolo, sabe? Foi uma grande mudança, assim, de como é que vai acontecer. Acho que, como a Carol falou, essas novas tecnologias têm que ser... É um processo irreversível. A gente, a princípio, no Cirrasgo, a gente ainda não tomou nenhuma decisão, mas a gente acha que é importante acontecerem ações, nem que a gente tenha que desenvolver outros produtos, entendeu? Do festival. Não que ele aconteça num formato como ele acontece, mas a gente vai desenvolver outras ações menores. Mas a gente não pensa em não deixar de fazer nada, até porque a gente precisa, como todos falaram, movimentar a cadeia, sabe? A gente emprega milhares de pessoas, são, enfim, produtores, holds, técnicos, a cadeia não pode ficar parada, a gente tem que produzir, os artistas precisam, né, escoar essa produção. Então, a gente tem, por exemplo, as seletivas do festival, que é quase um mini festival, né? As seletivas é um festival que seleciona novos artistas paraenses para tocarem no palco do festival. É uma forma mais democrática que existe já há 10 anos, que o festival incorporou dentro das suas etapas, e que hoje é quase praticamente um festival.
é um festival, na verdade. A gente abre uma curadoria para inscrição, são mais de 100 inscrições de artistas do estado todo, né? E aí tem uma curadoria, esses artistas tocam ao vivo para o público vota, tem uma outra curadoria. Então, é um festival também, seletivos. Então, a gente pensa esse formato de, já conversando com alguns parceiros e patrocinadores, de que a gente consiga realizar, mesmo que não consiga presencial, mais no digital, pensando também em processos de capacitação, de aceleração desses artistas, de como é que a gente pode impulsionar a carreira deles, pensando na cena local, no Norte. Então, muitas das nossas ações, inclusive esse ano, a gente está pensando cada vez mais de como é que a gente consegue mostrar essa música produzida na Amazônia, que é uma música muito desconhecida ainda, né? E eu acho que a gente tem esse papel aqui de, a gente, estando aqui, ter essa missão também de trabalhar e de reverberar essa música, desses artistas também. Então, assim, eu acho que não tem volta, a gente vai continuar fazendo ações digitais, acho que é importante que não parem as atividades. Tem projetos que eu acho que dá para executar muito mais tranquilamente no formato online, e eu acho que o online é isso, a gente possibilita que eu esteja conversando com vocês aqui no Norte, nesse país com dimensões continentais, que é o Brasil, eu estou aqui no Norte, né? A Carol está em Belo Horizonte, né? A Simone tá em Vitória, o Fernando em São Paulo, né? Enfim, a gente está em diversas regiões do Brasil trocando uma ideia aqui, então, querendo ou não, o digital proporciona a gente esses encontros, né? Mesmo que não sejam tão assim quentes, né? E assim, que a gente não possa e que o público não possa depois participar ali, trocar ideia com a gente, como a Simone falou, né? Tem essas conexões que são do presencial, que são muito importantes. Que tu tá num painel, por exemplo, ali e tal, aí depois tem a oportunidade do público ir lá e conversar com um profissional, trocar uma ideia, né? Isso é muito também importante. Então, a gente está tentando adaptar todas essas... Eu acho que a gente tem que tentar enxergar como é que o público pode consumir essas experiências, porque está tudo cada vez mais... O público também chega num limite de que, não quero mais nada digital, não me interessa. Então, a gente tem que entender quais experiências a gente pode proporcionar para esse público, para que ele se interesse ali, sabe, o algo a mais ali, entendeu? Diferente, como, poxa... E assim, tecnologia, sabe, como um projeto como o Criolo, a gente viu do Criolo, é muito caro também, né? É um investimento altíssimo para... A gente ainda está nesse processo de democratizar também a tecnologia aqui, para que seja mais acessível para todos, para fazer enfim, para ter essas experiências no digital também, né? Então, a gente está aprendendo. Eu acho que cada projeto novo, eu aprendo com um colega, com um parceiro de festival, trocando ideias, e aí a gente vai chegando num formato que atenda. Mas acho que parar não pode parar, a gente tem que continuar produzindo, encontrando essas formas de que o público, né, se conecte, tenha uma experiência interessante. É o nosso desafio que vai ser, né? A gente não... É o audiovisual, enfim, a gente está nesse novo mundo aí, aprendendo todos os dias, né? E eu espero que o 5G facilite mesmo, como você falou, né? A gente vive num país em que metade da população não tem acesso à internet. Então, assim, falando aqui, a gente teve várias dificuldades nos nossos editais aqui no estado para que as pessoas pudessem se inscrever na Lei Aldir, falando de música, sabe, de cultura popular, falando de muitas coisas, né? Está falando aqui, de um nicho, né, de mercado, mas é isso, a gente vai tentando construir, tentando democratizar também, que a internet tem esse potencial de democratizar, de chegar a mais pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tem várias outras problemáticas, né? Então, tudo tem seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Então, a gente tem que tentar pegar um pouco de cada né, de cada experiência, de cada coisa positiva e tentar reverberar para os nossos projetos. Sim. A gente está aprendendo muito ainda, tem muita coisa para rolar. Eu acho que eu não ainda consigo dizer 100% de como é que vai ser a edição do Se Rasgam esse ano. Mas eu espero que a gente consiga desenvolver algumas ações ou festival, não sei se menor, presencial. Eu ainda tenho uma esperança. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Até final de novembro, que é quando a gente está programando o Se Rasgam.
Tomara, né? A gente torce muito que em novembro, nossa, tem que acontecer. O futebol, até 1955, ele era, você tinha que ir no campo assistir o jogo e ter aquela emoção, né? Do ver seu time, ver o gol e tal. A partir de 55, ele foi televisionado e virou um evento híbrido, né? Consegue-se hoje a mesma emoção, não a mesma, mas muito próxima, né? Você está assistindo um jogo em casa, para quem assiste futebol e gosta de futebol, você tem uma emoção muito grande vendo o seu time fazendo gol e, enfim, torcendo ali durante o ano inteiro, acompanhando os jogos e tal. E é uma indústria muito grande, né? Que ficou muito forte, muito rica nos anos seguintes e até hoje, né? Um dos maiores mercados mundiais, né? A música, de certa forma, aí, começou um pouco, né? Com o Rock in Rio, né? Fazendo ao vivo, muitos festivais nos anos 90 também, nos anos 80, nos anos 90. Mas, assim, eu sinto que não conseguiu chegar nesse lugar, né? E talvez é um lugar onde as marcas poderiam investir mais, patrocinar mais, o público está mais próximo, a gente conseguir eventos híbridos dessa forma, dessa grandiosidade, com um público desse tamanho, que é o público do futebol. Sendo a música, né, uma grande paixão também de todo mundo, né? Assim, eu percebi vendo várias lives e eventos assim, e falando e vocês lembrando do Criolo, né? Que todo mundo, né, tomou aquele susto de tão bacana que foi, de tão rico que foi. Eu senti muito isso. Quanto maior o seu investimento em câmera, em imagem, em efeito, em que você traz para o público uma nova experiência, mais tempo ele fica ali assistindo, né? Se você faz uma live com uma câmera, chega uma hora que cansa. Pessoa, se a música não for assim uma coisa sensacional que vai prender, ou se você não for muito fã, você acaba dispersando, né? Vai ver tanta coisa hoje, né? Telefone celular na mão, você vai para o Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, daqui a pouco você já saiu e esqueceu a live. Mas quando é um evento que tem muita coisa, com muitas câmeras, muito efeito, muita coisa, você acaba se envolvendo mais ali, ficando. A Renê, com esse evento que ela fez aí esse ano, com 3 palcos, então você tinha coisas acontecendo, 3 diferentes, você ficava. Então, eu sinto um pouco isso, para a gente conseguir ter eventos híbridos que consigam público, consiga investimento de marca. O que precisa ser feito? Será que a gente mostrar que a gente pode, com dinheiro, investir mais nisso? Tecnologia, em audiovisual, ou não, talvez assim, a música não tenha essa pegada do híbrido igual o futebol tem. O que vocês acham? Podemos seguir na ordem da Carol. Eu achei bem interessante esse paralelo que você fez. Nunca tinha olhado por esse lado. Achei que faz super sentido, né? Por ser uma paixão dos brasileiros a música, tanto quanto o futebol. Acho que seria magnífico se as marcas tivessem essa percepção, e o público também, né? De mobilização, para que essas atividades sejam valorizadas tanto quanto o futebol. Acho genial, achei incrível esse paralelo que você fez. Nunca tinha pensado e vou estudar melhor sobre isso mesmo, porque pode ser uma tendência do futuro, né? Ou a gente pode trabalhar para isso, a gente pode defender isso. Então, eu acho que é mais nesse sentido de esses olhares, assim, esses novos olhares, igual você trouxe, são coisas que alimentam para que a gente tenha novas ideias e novas defesas também. Então, não sei, eu acho que é uma saída super legal se a gente conseguir fazer com que as marcas tenham esse olhar também. E acho que onde tem movimentação de grande público, tem as grandes marcas, né? Sim. Então, se a gente conseguir mobilizar a multidão como o esporte consegue, a gente consegue também esse
esse incentivo, né, das marcas. Mas eu acho genial, achei bem incrível esse paralelo, até porque não existe nada sem música e Sim, da mesma claro. forma que existe essa paixão pelo futebol, achei bem massa. E aí, Simone? O seu som... abriu. Então, cara, eu acho muito legal também a ideia, mas eu acho que aqui no Espírito Santo demora a chegar um pouco mais do que nos outros lugares, assim. Aqui as cotas de patrocínio são menores, os eventos são menores, a gente não tem lei estadual para trazer grandes marcas que geralmente estão nos estados que têm lei estadual. Mas eu acho que é muito por aí. A gente vai ter que estudar novas formas de chegar nesse público aí, de alguma forma, porque, como você falou, tá, como a Carol falou, né? Tá meio satura, né? Aquela coisa, todo mundo fazendo a mesma coisa o tempo todo, satura, as pessoas começam a parar de ver. No início foi uma grande novidade, depois, agora as pessoas começam a escolher mesmo, e aí, amanhã vai ter outro, depois eu vejo. Igual agora, a gente está com uma média aí de, sei lá, quantos festivais vão acontecer até março e abril no Brasil por conta da Aldir Blanc, né? 500 pelo menos. Então, como prender esse público, né? E ao mesmo tempo, verba pequena, Aldir Blanc não tem uma verba para você contratar grandes tecnologias, né? Você tem que inventar mesmo em cima do que pode ser feito. E grandes tecnologias são muito caras. A gente vê que até a coisa da transmissão normal, né? 3 câmeras e uma transmissão, super aumentou o valor. Assim, a gente vive num país que aumenta a demanda, a oferta, as pessoas, ao invés de diminuir o valor para poder trabalhar mais, elas aumentam o valor, né? Porque sabe que todo mundo está precisando. Então, realmente ficou caro. Fazer eventos bons, né? Eventos bons, bem feitos, online, não é barato. Então, tudo depende da realidade local mesmo, do tamanho do patrocínio que você tem, para você poder saber quanto que você vai conseguir investir, porque realmente aqui, por exemplo, os nossos projetos, a gente está com uma média esse ano de 13, né? 13 projetos para desenvolver, 14 mais ou menos, mas todos pequenos, assim, né? De médio para pequeno porte, porque são todos dentro da realidade local aqui, né? Agora, quem tem condição, quem tem grandes patrocínios, quem já está... Eu acho fantástico essas novidades, assim, eu gosto de ver tudo e acho que tudo é muito legal. E a gente tem que... Essa comparação com o futebol é fantástico porque o futebol tem lá o público, né? Aquele público... Um público contagia o outro e tal. E aí, numa época de pandemia, que você não pode, né? Agora você vê os estádios lá, né? Com pouquíssimas pessoas, já não é tão como é quando ele está lotado. Então, tudo depende, cara. Eu acho que a gente vai ficar aí ainda pelo menos mais um ano na tentativa e reacerto, tentativa e reacerto. Mas olha só, o Premiere aumentou o faturamento em 62% em 2020, por causa do híbrido, do online, do caso, que nem não pôde ir para o estádio. E eu acho que falta a gente também, assim... a gente viciou muito com o mercado, a gente nunca teve essa experiência online, então agora a gente tem que aprender com isso. Igual a Ásia, o K-pop, por exemplo. O Blackpink tem 1 bilhão e 400 mil seguidores. Eles fizeram uma live há 2 semanas cobrando R$90 o ingresso mais barato no YouTube. Tinha ingresso de R$150, R$180. Imagina o faturamento de uma indústria dessa que aproxima do faturamento do futebol, né? Essa coisa do cara que vende a sua cota para televisão e tal. Eu sinto um pouco que falta a gente entrar nesse lugar, sabe, da indústria da música. Né? Eu acho que para a música, essa coisa do mercado independente é mais difícil, né? Você Sim. chegar nesse patamar. E o futebol, ele chegou nesse patamar aí porque ele ficou parado um tempão também. As pessoas já estavam agoniadas de não ter um jogo, sabe, para ver e tal. E a música, de alguma forma, ela não parou. Desde a live lá do cara sozinho no violão
até chegar nas conferências e nos festivais, ela não parou. E eu acho que quando a Carol falou aí falou que satura um pouco por causa disso, porque a gente está no mercado, o futebol sei lá, eu acho que é um mundo paralelo ali, né? Que se fosse... Se abrisse o estádio, ele ia estar lotado igual... Ninguém ia nem lembrar de pandemia, igual a final da Libertadores lá, que o pessoal esqueceu. Tinha pouca gente, na hora que acabou. Esquece. Então, a gente também tem uma responsabilidade social em cima disso, a gente não pode... são vários fatores assim que o produtor... A gente não pode simplesmente... pensar numa ideia do físico, por exemplo, porque é mais legal. É mais legal, mas a gente não pode pensar na ideia de que as pessoas vão sair de um evento nosso contaminadas, entendeu? Então, eu acho que, como a Renê falou, não dá para fugir do online, Vamos tentar ir para o híbrido, porque eu acho que hoje é a melhor forma, tentar o híbrido, porque, querendo ou não, você tem ali não vai ser todo o calor humano de um presencial, mas você consegue ter um pouco disso. E para os grandes, dá para pensar nessas tecnologias fantásticas, assim, né? Você não pode pegar um artista independente e tentar fazer o que o Criolo fez, né? É outra realidade de mercado, outra realidade de patrocinador, enfim. Mas fantástico é. E aí, Fernando? Eu bato ainda naquela tecla que eu tinha dito antes, do público ser ativo mesmo. Eu acho que o futebol tem essa magia, né? Mesmo quando era no rádio, né? Sempre teve essa magia, né? De uma participação, você está super distante dali do jogo, que é um espetáculo, né? Não é um jogo que é um espetáculo, né? Que desperta nas pessoas várias coisas. Mas acho que tem uma coisa quando eu falo que a gente tem pensado muito em como despertar paixões em quem acompanha os projetos, de todos os lados, né? Quem está fazendo, quem está assistindo, mas é nesse sentido, assim, de como fazer com que as pessoas se sintam mais ativas, tendo tomada de decisão, assim como num evento ao vivo, presencial, todo mundo é parte de uma mesma coisa, né? Um não existe sem o outro. Acho que no online é quebrar essa quarta parede, digamos assim, e fazer com que as pessoas joguem junto com quem está ali fazendo na tela. E acho que esse jogo ainda a gente está descobrindo como fazer. Que é uma nova linguagem mesmo, né? Um terceiro formato, um terceiro público, é um terceiro espaço. E acho que esse é o desafio, assim mesmo, de como chegar nisso. Acho que quando a gente conseguir descobrir como quebrar essa quarta parede e trazer o público para perto para contar essa história com a gente, para construir no decorrer do processo, isso vai além, acho que do bate-papo, né, das pessoas comentarem, responder ao vivo, acho que é uma outra coisa ainda, que a gente ainda não descobriu exatamente como chegar nisso. A gente está nesse caminho. Acho que tem muita gente tentando e testando muitas possibilidades, mas acho que é uma quebra de uma quarta parede mesmo. Assim. Acho que ser mais ativo, né? Que é o que move hoje, né? As redes sociais, que é o que move tudo, né? O que as plataformas de streaming têm esse poder muito por isso, né? Da tomada de decisão, né? Eu quero assistir determinada coisa, não a grade que vão impor para cima de mim. Então, acho que a tomada de decisão, a quebra da quarta parede, acho que é um caminho, mas não tem resposta para isso ainda. A gente vai descobrir mesmo, assim como o cinema também descobriu como fazer muita coisa, como a TV descobriu, apanhou muito para fazer muita coisa. A Netflix apanhou também muito para conseguir chegar no formato que fosse o momento, né? O momento, o local, o público certo, o momento certo, a gente está caminhando. Mas acho que a Simone disse da gente não ter parado, acho que é muito importante e acho que a gente vai conseguir chegar mesmo num formato ideal. É testando, 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 vendo aquilo que saturou, e se saturou é porque tem gente passiva, né? Não está rolando uma troca, né? De fato. Eu acho que uma coisa que pode já ser... falaram tudo, Rafa. Eu acho que uma coisa que pode ser animadora é isso que você falou, Fernando, de nada substitui nada também, de certa forma. A televisão, o cinema, a Netflix, assim, tudo vai aos poucos dando espaço para tudo, né? Tem hora para você ir ao cinema, tem uma hora que você quer ficar em casa,
ou vendo Netflix, ou vendo TV a cabo, ou vendo TV aberta, você quer ouvir um CD, você quer ouvir a plataforma, porque você está com a música no celular, você está num lugar que é melhor, a conexão não tem, você vai ouvir. E aí o vinil já é uma outra coisa, um outro som, um fetiche. E isso me anima a pensar que o formato híbrido pode funcionar muito um dia, que você quer ver um show, mas não quer ir lá, você não quer... Você está de saco cheio, você não quer ver aquela turma toda, você não tem mais 20, 30 anos de idade para aguentar andar tanto e ficar 8 horas em pé no evento. Eu lembro que eu fui em todos os Rock in Rio até 2010, 2012, sei lá qual foi o último por aí. Eu tinha maior pique para ir no Rock in Rio, porque eu sempre soube que era um trampo, pegar o ônibus até lá, andar aquele tanto, ficar ali 10 horas. Eu achava sensacional. Hoje eu curto mais ver o Rock in Rio na televisão, assim, ficar vendo os caras sentados tomando uma cerveja. Então, assim, eu acho que pode chegar nisso também, se a gente começar, todo mundo, a ter os eventos híbridos. Com o tempo as pessoas vão poder saber a hora, onde passa, onde tem os shows híbridos todos os finais de semana, canal X ali no YouTube ou na televisão, um canal exclusivo ou 2 para shows do Brasil inteiro, música do Pará, música do Rio Grande do Sul, música do Norte, Nordeste, Sudeste, e aí organizando isso, né? E a gente conseguindo também que isso vire uma forma de remunerar, né, a quem produz, a quem toca, a quem trabalha com música, porque aí é isso, vira uma coisa escalável, né? Não é mais, você não tem que pôr público ali, aquele trabalho, trampo, não, é escalável para 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200, 1 milhão, né? E vai embora, aí todo felicidade geral. Ô, Renê, falta você falar aí se a tecnologia ampliando muito mais traz mais público, qual que é o caminho aí nesse sentido? Então, eu acho que, com certeza, se a gente tiver quanto mais investimento em tecnologia que proporcione experiências mais imersivas com o público, a gente vai ter um alcance maior, vai ter, né, enfim, vai conseguir despertar ali a atenção do público. Acho que a gente também tem vários públicos e vários projetos, como eu falei. Para o mercado independente, que a gente trabalha com novos artistas, com a nova música brasileira, que é o que pelo menos a gente trabalha, esse rádio aqui em Belém, né, o festival se propõe. Quando você faz essa associação dos jogos de futebol televisionados, que é um programa pensado com retorno de mídia de massa, né? Que você tem ali um grande público, uma grande audiência. Mas a gente trabalha com um mercado, pelo menos a música independente, a nova música, que querendo ou não é segmentado. Então, eu acho que as marcas vão pensar, logicamente, investimento, retorno de imagem, o que é? Ou aquelas marcas ali vão estar investindo mesmo em produção, né, ativa nas cenas mesmo, dentro de um viés mesmo cultural mesmo, de formação de público. Então, tem que pensar, tipo, vamos pensar no Rock in Rio. Rock in Rio, com certeza, uma grande estrutura televisionada ali, né? O Lollapalooza, também são esses grandes eventos, esses grandes festivais. Eu acho que tem uma potência incrível, muito maior até de audiência e também de chamar a atenção das grandes marcas para estarem ali. Então, por isso que eu falo, tem festivais, diversos portes, né? E também o alcance. Então, pelo menos no meu mercado, o mercado que a gente trabalha na música independente, eu acho que, falando do Cirrasgo no festival, ele é mais complexo por conta disso. Porque como é que a gente vai ter como as marcas vão querer investir para ter essa audiência? Porque a gente viu no começo, os picos lá das lives eram altíssimos e depois a gente foi vendo que estava diminuindo. E a atenção muito maior de grandes artistas, de nomes nacionais, né? E se você coloca um artista independente, por exemplo, vou colocar uma comparação, uma Gal Costa e você coloca uma Keila Gentil aqui, do Tecnobrega. Entendeu? Assim, qual vai ser o nível de audiência, retorno para
mesmo com uma grande estrutura, pensando em estrutura mesmo de investir em, sabe, uma puta produção de câmeras, tentar fazer até, acho que experiências com gamers mesmo, né? Falando de tecnologia, porque eu acho que a música tá trabalhando com todos os outros segmentos artísticos, tá com games, tá na TV, tem os novos aplicativos, novas plataformas, aí o Twitch também, que veio forte, trabalhando com a música. Eu acho que tudo isso facilita, sim, eu acho que a atenção do público, mas tem segmentos, né? Tem tamanhos de eventos distintos, e a gente precisa tentar entender para o nosso público, para o nosso mercado, o que vai funcionar. Eu, por exemplo, estava lembrando agora que está rolando turnês de alguns artistas, assim, Raives, por exemplo, ele está fazendo um turnê, tipo, digital ali, né? As pessoas que compraram e tudo, mas, assim, para cada cidade. Eu acho que vai surgir vários tipos de formatos aí que você pode também explorar, digamos assim, comercialmente, como você pode, né, monetizar, né? Porque o grande problemático também que a gente se coloca no digital é a monetização. Porque as pessoas não querem pagar, as pessoas querem, né, aquela experiência no digital, querem ver, vão assistir, mas até que ponto elas vão, né, pagar ali para você assistir um show? Então, acho que são essas experiências que a gente tem que entender. Eu vi acompanhei alguns projetos, por exemplo, a Casa de Francisca, que acho que ela fez alguns shows assim exclusivos para as pessoas irem, tal, uma experiência diferente ali, né, com uma produção audiovisual legal, mas aí você teria que pagar pelo menos, né, o valor acessível do ingresso. Acho que a gente também pode pensar nesses formatos de outros projetos, de shows, quem trabalha com artista, com turnê de artista, pensar nessas possibilidades de como é que esse artista pode fazer, de repente, lançar um trabalho né, um trabalho novo dele, não vai conseguir circular, mas será que esse formato, vou fazer um show exclusivo só para o público de Belém, digamos assim, e vai ser diferente para São Paulo, vai ter novidades para o show de São Paulo, então isso pode atrair, de repente, o público a viver aquela experiência ali, a pagar o ingresso, entendeu? Assim, o festival, nossa programação, todo mundo fez aqui, programação totalmente gratuita, ninguém pagou nada para participar dessa programação. O Formemos, eu não sei se ele é gratuito, Simone, ou se ele é pago, ou se tem um pequeno custo, por exemplo. É gratuito, né? total gratuito. É gratuito, né? Enfim, tem que estudar mesmo. Cada projeto é um formato e a gente tem que ver o que dá para fazer. O nosso mercado da música independente, pelo menos é o mercado que a gente que eu vivo mais, que é um público, como eu falei, o alcance do Cirrádio é de 5, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas por dia, né? E aí toda a programação dos 3 dias dos shows é 15 mil, a média. Então, assim, até que ponto aquela marca vai investir numa mega, né, produção e, sei lá, vai ter... Quais são os artistas que eu vou colocar ali para que tenha esse retorno? Porque não é meu papel, assim, como festival, a nossa missão não é só colocar artistas mega conhecidos do cenário, que já estão ali, que já estão consolidados. Nosso papel é fomentar esse novo mercado, fazer com que esses novos artistas tenham oportunidade de circular pelo Brasil. Então, a gente vive isso, o nosso mercado da música independente. Tem ali o que a gente quer, né, quanto festival, né, quanto missão, produzir. Não é só... Acho que tem os dois lados. Tem o fomento, tem a mega produção ali, tem os megas eventos, os megas festivais, mas tem outros projetos menores que são de formação, que são de capacitação, são pequenos e não tem como a Simone não tem lei de incentivo estadual. A gente tem aqui no Pará, trabalha com o CMA, com a lei estadual, e trabalha com o Rouanet. Então, assim, a maior parte desses nossos projetos, infelizmente, assim, a gente não consegue, a maior parte da capacitação de recursos dos nossos projetos não são diretos, é tudo via lei de incentivo. Né? Então, tem tudo isso que tem que ser estudado, né? Porque acho que são várias, a gente tem várias realidades distintas também, de como é que o público consome a música em cada lugar, em cada região.
A gente não pode cobrar ingresso aqui no Pará também. A gente tem um teto para trabalhar valores de ingresso. Enfim, a gente sabe até quando o alcance do público que vai ter colocando X artistas. Então, é a missão também de cada projeto e tem que ver qual é o alcance que esse projeto tem para essas marcas investirem em tecnologia para ter um mega evento que possa ser transmitido e que tenha uma grande audiência. Então, eu acho que são vários tipos de produtos ali, vários eventos diferenciados que a gente precisa pensar com muito carinho, né? Quais são as experiências que até onde a gente pode ir, para a gente também não ir de encontro com o nosso público, que a gente já é cativo, né? E é isso, é estudar essas possibilidades todas. Eu acho que tem muita coisa para ser produzida, muitas experiências que podem a gente pode criar novos eventos e novos produtos por conta dessas possibilidades todas, mas pensar também regionalmente, que é eu acho que a gente pensa, a internet para pensar, sim, como nacionalmente, globalmente, o alcance, mas a gente atua, né? A gente fomenta formação nas suas regiões, nas suas cidades. Então, a gente tem propósito também. Então, a gente tem que pensar nisso também, qual é a importância que a gente também está trazendo aqui, quanto Cirrasgo, eu falo quanto Cirrasgo Produções e quanto Festival Cirrasgo, para a cena da minha cidade, para a minha região. Eu não posso esquecer disso, né? Então, é isso que eu acho que é um pouco complexo, porque a gente vive um país de muito diverso mesmo, de realidades distintas, sabe? Como é que o público funciona do Sarará, como consome ali, como é que o público já consome em Vitória, no Espírito Santo, que eu sei que também em Vitória tem grandes dificuldades ali, eu sei, a gente tem... Enfim, tem um processo ali de formação mesmo, né? A gente aqui no Pará também é importante esses eventos de formação, de capacitação do artista, a gente sempre está batendo isso, né? Então, olhar para a cena e tentar olhar para o mercado geral, assim, sabe? Tentar entender de que forma a gente ali consegue se encaixar dentro dessas possibilidades para o digital e para o híbrido, né? De tentar fazer alguma coisa presencial, mas que também não seja excludente para o nosso mercado, para o nosso público. É bem delicado algumas coisas, sabe? Tudo tem que pesar os prós e os contras também. Tem muitas possibilidades, mas também tem outras coisas que travam. Falando de Brasil, sabe? Falando de Brasil, pensando nesse mercado aí, de mercados diferentes, de mainstream, midstream, do underground, de tudo. Eu acho que tudo aí tem espaço, mas tem que avaliar direitinho aí o que dá para fazer ou não, dentro da nossa realidade financeira e o nosso alcance. Okay. Acho que é um pouco isso. Concordo com a Renê. Inclusive, quando teve a história de fazer drive-in, né, show, eu ficava, gente, mas a gente faz evento gratuito justamente para poder ter a democratização, para todo mundo poder acessar, e aí só vai poder acessar quem tem carro. Então, você tem que pensar em tudo de acordo com o que ela falou, de acordo com a realidade da nossa região, do nosso público, para você não ser excludente. É isso mesmo. Bom, pessoal, estamos aí chegando no final, né? Quase 1h30 de conversa, e é uma delícia falar sobre isso, né? Sobre festival, sobre música, sobre... até para a gente desabafar desse momento, né? Bom... Teria que ter mais meia hora só para a gente desabafar, cada um com os seus problemas, com as suas... Vamos desabafar. Com as suas angústias. Tá todo mundo assim, né? Ai, meu Deus. Eu pensei que ia melhorar com a vacina, mas e aí? A vacina, o negócio está aí. É só um passo para adiar. Né? É um passo para adiar mais um tempo, né? Eu acho que a gente é muito corajoso mesmo, porque era para todo mundo desistir, a gente está aqui. Mas é por isso que eu convidei vocês. Claro que tem muitos outros também corajosos aí, não dá para convidar todo mundo, mas vocês representam bem aqui os corajosos do Brasil que não parou e eu sei que não vai parar, né? Bom, eu queria, antes da gente encerrar, fazer uma última provocação boa, né?
Mas agradecer a vocês muito por estar com a gente no Marte esse ano, é um desafio também para a gente. É um festival novo, está na 3ª edição. Ano passado foi em Ouro Preto, foi maravilhoso. Eu queria que vocês estivessem em Ouro Preto esse ano. Aliás, ano retrasado, ano passado, tá vendo? É tão rápido. Acho que quando eu puder, eu quero ir em todos os festivais, quando a gente puder, a gente fazer uma... Assim, pegar uma agenda e fazer, ó, esse ano agora, total. Eu vou lá no Sarará, e depois eu vou participar também do Formemos, enfim, quero vir presencial, fazer uma exatamente maratona. Essa pergunta que eu queria fazer para vocês, para encerrar. Assim, agradecê-lo já, muito obrigado mesmo, deixar em consideração final de cada um, mas dentro dessa consideração, assim que for possível, qual festival você vai correr para lá? Qual que vai ser o seu primeiro público em massa quando isso acabar? O que você, se você tem planejado, se você pensou nisso, qual que vai ser o seu grito de desabafo quando puder encontrar as pessoas? Dê a sua resposta e faça a sua consideração final, porque a gente encerra. No meu caso, você fala da gente do que a gente vai se divertir ou do que a gente vai propor? Não, divertir. Qual que vai ser o seu grito? Eu quero me divertir no meu próprio festival, estou morrendo de saudade dele. Muito eu acho bom. que é isso. Sim. Então, como a gente está meio que o tempo todo escrevendo esse futuro a lápis e a gente volta, apaga, eu acho que quando a gente puder escrever ele de fato a caneta, a gente vai correr para o abraço e eu acho que nunca vai ser tão satisfatório produzir o nosso próprio festival como vai ser depois disso tudo, sabe? Então, eu estou muito ansiosa para produzir, eu acho que vai ser muito satisfatório, divertido e é isso, assim, né? A gente dá a impressão de que a gente fez vários festivais, de tanta coisa que a gente já tentou inovar e planejou e teve que refazer. Mas agora, eu acho que é isso, a gente aguardar, né, esse planejamento real da vacinação no Brasil inteiro, que eu acredito que a gente só vai ter uma noção real ali em março. Eu estava acreditando que seria agora em fevereiro, mas uma noção real de quando isso termina, para a gente poder, não que a gente não esteja já prevendo, né? A gente está com plano B, nossa ideia, como o Festival Sarará, em primeiro plano, realizar esse ano, mas atentas à realidade de que provavelmente a gente vai ter que adiar para ano que vem, e já estamos alinhando isso com os artistas, já estamos alinhando isso com todo mundo, deixando muito mais transparente, né, de que agora existe um plano B necessário, e, assim, morrendo de vontade de divertir no meu próprio trabalho, que eu imagino que todos os meus amigos também estejam. E não tem um evento especial que eu falo, cara, esse eu quero ir lá divertir, mas o que eu tô mais com vontade é de tirar os nossos planos do papel e ir para aquela adrenalina que é, né, a produção do festival. Que a gente fica doido para começar e doido para acabar, né? Uhum. Para dar tudo certo. Sim, total. Mas é isso, eu já agradeço aqui pelo convite, né, em nome da Macaco, da minha sócia, do Festival Sarará. Igual as meninas falaram, é importante a gente estar aqui nessas trocas para poder desabafar um pouco mesmo que meio que um confessionário, né? Além do que a gente já conversa com nossos sócios, com nossos colaboradores, e foi de grande valia, assim, tá trocando, escutando o que nossos parceiros de profissão estão também pensando e planejando, e eu acho que um dos pontos positivos dessa pandemia, né, dos poucos pontos positivos, Opa, desculpa. Eu acho... Peraí, rapidinho. Acho que um dos grandes pontos positivos dessa pandemia foi esse fortalecimento entre os produtores, entre os proponentes de festivais e eventos. Acho que rolou essa conexão que a gente não tinha antes, pelo menos a gente não acessava com tanta facilidade os outros festivais. Eu senti essa galera mais junta, além do fortalecimento das próprias cenas locais, né? Eu vi que cada festival, cada iniciativa fortaleceu muito mais os artistas que estão em volta do que a contratação de artistas de outras cidades.
Isso foi um dos poucos pontos positivos e que foram relevantes também, essa união, né, do setor. Eu acho que um ponto positivo é esse também, de você estar em casa, os cachorros latindo, bebê, tudo. Isso aí é maravilhoso. Cada um Exatamente, é confusão. humano, é orgânico, né? É a É a realidade. realidade como é. Essa é realmente a realidade virtual. Real. Me desculpa aí o Obrigado, barulhinho, Carol. mas faz parte. Valeu. Nossa, total. É assim que funciona. Muito Valeu. obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Vamos lá, Simone. Então, eu também queria agradecer, barrar o convite, dar um beijo na Carol. Agradecer porque você é um grande parceiro. Ano passado, o Formemos aconteceu muito por conta da sua parceria com a gente. E eu acho que um festival que eu tenho muita vontade de voltar é o seu, Marte, que foi maravilhoso, assim, ó, a gente adorou participar. Eu e Daniel, a gente estava até conversando, né? Eu falei, nossa, a gente quer muito ir nos lugares. Eu nem era muito de ficar indo e viajando e indo em festival, mas agora eu estou com muita vontade por conta disso tudo. Tenho muita vontade de conhecer o Festival da Renê. Quero muito, eu tenho parentes no Pará, eu gosto muito da cultura do Pará. Às vezes fica longe, né? Mas eu acho que agora a gente não está nem pensando tanto que fica longe, a gente só quer ir, né? E eu queria convidar todo mundo para estar no Formemos. Daqui a pouco a gente vai começar aí a definir, divulgar, seja online, seja híbrido, seja físico. E é isso, obrigada. Espero que a gente consiga, o mais rápido possível, estar de novo juntos, se abraçando e nessa conexão que é a melhor coisa que tem dos nossos projetos e dos nossos eventos. Prazer aí conhecer vocês e bom 2021 para todo mundo. Ok, obrigado, Simone. Mais uma vez, parceria nossa aí que começou lá no Formemos e é para sempre. Valeu demais. Amém, graças a Deus. Fernando? Barral, muito obrigado. Obrigado, Júnior. Obrigado a toda a equipe do Marte, todo mundo que está fazendo esse projeto acontecer neste ano. Muito obrigado mesmo. Eu estou no pique de todo mundo aí também. Eu quero fazer uma lista de festivais também para percorrer tudo que eu puder. Quero muito conhecer o Sarará. Quero muito. Faz um tempo já. Quero conhecer Sonido, quero conhecer Rasgum, quero conhecer Formemos. Enfim, eu quero realmente. E o Marte, é óbvio, que eu não pude ir na última edição, mas eu quero muito Foi conhecer. convidado, né? Espero... Convidei, não foi. Sim, exatamente. Não foi possível, mas eu espero sinceramente eu quero me despedir desejando que a gente saia do nosso raciocínio que é de um caráter emergencial, né? Porque a gente também não tem nem conseguido criar muito, né? Com tanta angústia que a gente tem de quando a gente pode voltar, né? Quando é que a gente volta? Quando é que a gente volta? Espero que a gente possa sair desse caráter emergencial de pensar os nossos projetos, de adaptar tudo para realmente a gente poder tentar e criar e pensar onde que o virtual entra, né, na ordem do dia dos nossos projetos, dos nossos festivais. Espero que a gente saia desse caráter emergencial o quanto antes, para de fato criar e produzir sem essa angústia que a gente tem sentido desde quando tudo começou. É isso, gente. Muitíssimo obrigado mesmo. Obrigado, Renê, Carol, Simone, Barral. Muito obrigado. Então, gente, só para Você tá mudo, finalizar. Só para agradecer aqui o Fernando. Desculpa, Renê. Oi, só desculpa. agradecendo aqui o Fernando. Eu tive no MIA 2 vezes e adoro, quero ir sempre também. A equipe, tudo, sensacional a ideia do festival. E quero que você venha a Ouro Preto, porque isso aqui é legal. Nós também vamos fazer híbrido. A gente já começou a fazer na segunda edição, mas não funcionou muito. E agora a gente aprendeu muito, a gente quer levar isso, porque como se trata de um festival de música, arte e tecnologia, é uma oportunidade muito grande para a gente, para cada vez ele acontecer muito fortemente na internet também, enfim. Mas nada como um festival presencial em Ouro Preto, que é uma cidade sensacional. E a gente tem o prazer de ter uma cidade a 1 hora da capital, e assim
só indo lá para ver, para quem nunca foi, ou então nunca foi no festival, porque uma coisa é ir na cidade, outra coisa é ir na cidade no festival, né? Porque aí dobra a emoção. Obrigado, Fernando. Valeu demais. Renê, com você. Bom, eu acho que eu estou com a mesma expectativa da Carol. Eu quero me divertir no Cirrasgo, até porque o nome, né? Cirrasgo é um nome bem de periferia aqui da Pará, de se rasgar, de dançar, se esbaldar, de se jogar, né? O que é o Cirrasgo? Cirrasgo é isso, é de você estar lá, de curtir, de se entregar para a música, para os shows. Então, que legal você falar isso, porque eu não sabia. Eu era doido para te perguntar o que é Cirrasgo. Muita gente fica na curiosidade. Então, o Cirrasgo é isso, é de Nossa, que se ótimo. rasgar, de se jogar, de estar ali na festa, de se entregar, entendeu? Para os shows, para a música, é de festa mesmo. O termo vem de festa e é um termo bem aqui bem popular assim na periferia. Então, se rasguem, venham se rasgar em Belém quando puderem. E é como você falou, eu acho que é muito mais interessante. Eu não conheço Ouro Preto, então assim, é muito mais interessante você conhecer a cidade e ir no festival. Eu acho que isso é maravilhoso. Isso é uma das coisas muito interessantes que a gente tem tentado fomentar aqui no festival, que é o turismo cultural, né? O festival, as cidades, os festivais, eles são também eventos culturais, eventos turísticos importantes, de fomento, né? Então, quero muito conhecer o Festival Marte, quero conhecer presencialmente o MIT, tive o prazer de participar no passado, dos bate-papos sobre o mercado da música instrumental no Brasil. Eu acho que ela é muito diversa também e única, enfim, pelas sonoridades que nós temos em cada região do Brasil, como eu falei. Então, aqui o Sonido, ele não vai acontecer presencialmente esse ano, a gente iria para a 5ª edição. Fizemos 4 edições do Sonido, iremos fazer várias ações assim, de shows também em formato meio de sessions, e que a gente deve transmitir isso para a TV, esse resultado desse material aí dentro do projeto da Lei Aldir. Quero conhecer também, não conheço Sarará, quero ter a oportunidade de conhecer, e dá para, porque assim, tem muitos festivais que acontecem no segundo semestre, e é tudo assim, em novembro, acho que novembro é o mês dos festivais, né? Festivais, e aí eu quero ir em um monte de festival, e não consigo, quase que a gente está ali na produção do Cirrasgo, mas o Sarará começa normalmente em agosto, né, Carol? E o Formemos em setembro, não sei, enfim, junho. Acho que é junho. É próximo do Sonido, o Formemos, mas assim, eu acho que é importantíssimo a gente que trabalha nesse mercado ir em todos os festivais, conhecer as cenas locais, entendeu? As realidades, trocar essas experiências, ver shows novos, e assim, a gente está sempre... Eu me divido sempre com o Marcelo Márcio, que a gente pode viajar e conhecer as cenas, os shows, os festivais. Enfim, quero fazer uma tour aí. Eu não sei por onde começar depois do Cirrasgo, mas enfim, convido a todos que acompanhem as nossas ações, as atividades pelas nossas redes sociais da Cirrasgo. Quem quiser também, a gente sempre tenta divulgar os projetos dos parceiros, de quem está fazendo novas produções. Então, provavelmente o trabalho de vocês a gente deve divulgar no nosso Cirrasgo News, principalmente agora nesse momento que está tudo acontecendo digital, então tem um alcance muito maior. É isso, espero que todos nós ficamos bem em casa, com saúde, principalmente, porque a pandemia está muito forte, né? A gente está vivenciando isso ainda. Temos que lidar com a pandemia, então é importante que todos estejam seguros e com saúde também, até tudo isso passar e a gente está ali no presencial, ali no calor humano, né? No corpo a corpo. Isso aí, Renê. Muito obrigada, Barral, pelo convite. Você. Muito Eu obrigada que agradeço a você por esse tempo, Carol, a Simone. Prazer poder falar com todos, conhecer vocês também. Eu não conhecia assim de bater papo, só de conhecer os projetos. São pessoas legais, tá vendo? Eu falo sempre uma coisa nas palestras e workshop e tudo, principalmente para os músicos, artistas, né? Mas que serve para mim, pelo menos. Quem não circula, não circula. Eu
tem anos que eu venho circulando os festivais, agora eu quero expandir para os que eu não fui, principalmente norte. Barral tem que vir para Belém também, Barral. Enfim, todo quero mundo. Muito, quero muito. Fazer uma caravana daqui de Minas e Espírito Santo para Belém. Vamos fazer. Vamos. Assim que começar, eu estou dentríssimo de todos. É o turismo gastronômico, turismo cultural, turismo, enfim, vamos fazer. Vem para o festival e já conhece tudo aí. Estaremos aí com certeza. Vou voltar ao MIA, claro, formemos. A Carol aqui do lado, Sarará e todo mundo. Se não for, vou puxar a sua orelha. Não, estarei lá, gente. Acho que a gente tem que fortalecer as comunidades, né? Eu acho que, em geral, a gente vê um fortalecimento das comunidades mesmo, sabe? Da gente que produz os festivais, né? Enfim, discussões da volta da Abrafim. Sim, claro. Enfim, muitos movimentos nas suas cidades de fortalecimento, movimentos mesmo culturais, se abraçando e tentando fortalecer as cenas locais, entender? Eu acho que esse espírito de comunidade está mais forte do que nunca nesse momento. A música é feita por pessoas e com pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, nós temos que estar junto para desabafar e para nos ajudar. Gente, valeu demais. Muito obrigado, de verdade. Obrigada, você. Parabéns para vocês. Obrigada, Barral. Sucesso tudo. Aí. Sucesso para os projetos, para o festival. Para todos nós. Em breve, para os nossos festivais. Em breve a gente passa todas as informações futuras que vai acontecer. Valeu, beijão. Tchau, gente. Beijo grande para vocês. Beijo. Obrigado.